Eu vi a cena de um catador de lata trabalhando. Eu não danço animado numa festa, mas pagode é lugar que eu sempre vou. Eu não entendo a pessoa que detesta o pedido do lixo que sobrou. Sempre olham para mim com a distância de alguém que se encontra na infância, mas que dela se afasta dia a dia, implorando o restante do sobejo. Eu não sou enxergado, mas eu vejo que aqui só se enxerga a alegria. Eu cato lata nas festas populares, em que o povo se mexe, requebrando, sempre dança, rodando ou se mexendo. E eu, parado, já estou incomodando. Por mais latas que eu cate nesta dança, não existe para mim a esperança de algum dia também me balançar. Entre pernas eu me escondo do futuro. Não há luz que me tire do escuro, não há mão que me puxe para dançar. Todo início de festa se repete a visão do clichê e da conquista. Homem novo bastante, vaidoso, paquerando mulher no meio da pista. Pouco tempo, ele está mais agressivo. Com seu gesto totalmente incisivo, seu carinho se foi. E em vez de afago, puxa a sua paquera pelo braço. E se a mesma não quer o seu abraço, mesmo sem lhes dever, sou eu que pago. Certo dia, agachado, na labuta, de repente, sofri um empurrão. Eu não conheço o algoz, nem o motivo, eu só vi meu trabalho pelo chão. Quando eu vi as latinhas espalhadas, eu só lembrei das diversas chicotadas que meu pai já me deu alcoolizado. E ao correr, para pegar o que sobrara, eu vi que até mesmo o vento carregara as misérias de um mundo alucinado. Fim de festa. E começa outro tormento. O caminho para casa é perigoso. O percurso não é tão violento, mas chegar em meu lar é perigoso. Meus irmãos nunca brincam ou jogam bola. Vivem sempre sonhando, com esmola, e aprendendo a fazer o que lhes resta. Minha mãe, por meu pai, é espancada, e eu, tentando encurtar a madrugada, eu vou para a rua esperar mais uma festa. Vamos lá, pessoal, vamos embora que está acabando. Vai acabar depois da mesa. Quem não quiser ir para a festa pode descansar, viu? Mas quem quiser ir vai ser bom demais. Eu mesmo vou, que é para honrar o meu estado, Pernambuco. Mas vamos sem mais delongas. Chamar agora para a mesa o lançamento do livro Futuro do Trabalho. Esse aqui diz que Papoeta tem desconto, vamos nessa. Professora Thaís Lapa. Vamos embora, professora. E o professor Roberto Eloane, os dois que já tiveram por aqui. Ele vai vir também? Pronto, professor. Vai dar certo. Agora é com vocês. Bom, pessoal, agora retomando, inclusive no mesmo lugar quase, né, que eu iniciei na abertura na quinta-feira, para a gente chegar nos finalmente desse nosso encontro, desse nosso seminário, com muita alegria que falarei muito brevemente, né, estamos aí com esse tardado horário, mas é importante a gente registrar saldos e resultados, né, que a gente consegue produzir sobre estudos relacionados ao trabalho, principalmente quando eles são trabalho coletivo. Então, a gente está aqui para lançar esse livro, Futuros do Trabalho, Reconstruindo Caminhos para a Proteção Social no Brasil. Vou falar duas informações breves e ler um trechinho para vocês, e vai ser minha fala bem sintética a respeito desse livro, mas é o convite que eu quero fazer para que as pessoas que tenham interesse em se aprofundar sobre esses assuntos né, possam adquirir.
e vocês, né, terem esse gostinho, né, digamos assim, dos conteúdos que estão reunidos aqui, e também o processo que fez com que esses textos que estão contidos nesse livro tenham se corporificado, né, nessa obra. Então, né, num primeiro momento, só dizer que é um livro que reúne textos que foram apresentados no último Encontro Nacional da BET, que foi no ano passado, né, em 2023, em Brasília. E esse foi um evento cuja temática foi essa, né, Futuros do Trabalho, reconstruindo caminhos para a proteção social no Brasil. E era um tempo, né, de transição entre governo Bolsonaro para governo recentemente eleito, né, governo Lula, onde a gente estava pensando essa história de tentar reorganizar e ter uma possibilidade de visibilizar novamente algum tipo de horizonte de esperanças, né, assim, né, então reconstruindo caminhos para a proteção social do trabalho, com todas as possibilidades e com todos os limites que, ali, na época em que esse encontro havia sido concebido, as esperanças estavam sendo, pelo menos, depositadas. Aqui tem uma reunião de um conjunto, né, o que a gente chamou de um amplo espectro de estudos sobre trabalho no Brasil, e é no Brasil de verdade, né, reúne estudos de vários estados, de todas as regiões do país, e que contempla os 17 GTs, né, que fazem parte da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Quem não me ouviu falar disso, eu falo brevemente agora na abertura, eu repito, né? A Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, ela é uma associação acadêmica, né, multidisciplinar, que tem uma perspectiva não só de fazer discussão acadêmica, mas atua nessa intervenção social, na política pública, na colaboração da política, né, da definição das políticas públicas, da legislação, né, sobre trabalho, e também faz discussões relacionadas a todo esse espectro de proteções que demandam da organização coletiva, né, inclusive discute, portanto, né, sindicalismo, trabalho, associação coletiva. E todos esses temas estão aqui basicamente reunidos, né? Muitos dos textos passam pela temática da Covid, né? Que foi o primeiro encontro que se realizou da ABET depois da Covid-19, então foi um encontro muito marcante, né, Luani? Eu, particularmente, me emocionei muito, né, de estar, de novo, presente, né, no encontro coletivo, e saúdo isso, né, também desse nosso encontro presente, de estarmos aqui ao vivo, nos vendo, nos reconhecendo, interagindo, né, conhecendo pessoas de outras origens e, enfim, outras nacionalidades aqui, inclusive. Então, né, essas informações mais gerais é o que eu queria trazer a respeito da origem do livro. Eles foram, então, os textos que estão aqui contidos foram selecionados de cada um dos GTs, que foram, né, trabalhos bem avaliados, digamos assim, né, recomendados pelos coordenadores de cada um dos GTs. E aí a gente está com, né, um dos coordenadores de GT ao meu lado, então o Eloani, além de todas as coisas que soubemos dele, né, na sua apresentação curricular, ele é o coordenador do GT Trabalho e Saúde, da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. E eu só vou fazer uma leitura muito breve aqui de um trecho, né, do texto, e passarei já imediatamente para a gente ouvir o Eloani, tanto como coordenador de GT Saúde e Trabalho da associação, como autor de um dos textos que está contido aqui no livro. Então, né, o convite para quem tiver interesse de saber, né, sobre essa produção e também dos outros 16 textos que são contidos aqui. Bom, como eu dizia, né, a vitória do campo democrático recolocou a discussão sobre os futuros do trabalho. Trata-se de reconstruir o mundo do trabalho que tem sido marcado por pobreza, informalidade, desemprego, desalento, precarização, revertendo os prejuízos advindos das reformas de austeridade para o nosso modelo de proteção social, mas avançando no sentido de reinventá-lo de maneira que possa atender às peculiaridades de nossa conformação social e econômica, respondendo às demandas da sociedade brasileira e implementando processos de inclusão em perspectiva de gênero, de raça, de região e demais elementos que estruturam o mercado de trabalho a fim de reparar desigualdades históricas. Essa reconstrução convoca a enfrentar fragilidades de um modelo protetivo centrado no emprego formal, para repensar novos caminhos de inclusão da diversidade de trabalhadores e trabalhadoras em empregos protegidos por direitos e amparados pela proteção social. Ademais,
desafia também o movimento sindical a se interrogar sobre a atual forma de organização e suas possibilidades de sobrevivência diante da reconfiguração da classe trabalhadora, da necessidade de organização e representação dos setores precários e informais, hoje majoritários, e excluídos do sindicalismo. Nenhum futuro, por sua vez, poderá ser construído na perspectiva da igualdade e da justiça social, sem que os trabalhadores e suas organizações dirijam esse processo. E, para fechar, a última coisa que lerei, né, e deixarei depois disso apenas a fala de Eluane para ouvirmos e o convite à leitura do livro, é o seguinte: que a leitura deste conjunto de formulações aqui reunidas, que representam um amplo espectro da diversidade e da qualidade dos estudos do trabalho no Brasil, possa inspirar discussões, pesquisas e intervenções sociais tão necessárias para que saiamos da trilha repetida da precariedade e rumemos ao desenvolvimento de país que desejamos, no qual seja incontornável a garantia de empregos de qualidade, valorizados e protegidos por direitos. Esse é um texto que fomos autoras Patrícia Trópia, Renata Queiroz Dutra, anterior presidente da ABET. A Patrícia Trópia foi a anterior antes de Renata, e eu, atual presidente da associação. É isso, então. Obrigada, gente. Bem, boa noite a todos e a todas novamente, né? E eu fiquei, pela primeira vez eu estou vendo o livro, né? Falei, puxa, que capa bonita, é mesmo, né? É bonita e significativa, né? Futuros do trabalho, reconstruindo caminhos para a proteção social no Brasil. Organizadoras, Patrícia Vieira Trópia, Renata Queiroz Dutra e a nossa querida amiga Thaís de Souza Lapa. Fiquei pensando, a gente teve uma oficina super bonita, coordenada pela Thaís, onde que a gente viu um pouco de tudo, né? Quer dizer, eu acho que, embora o foco fosse na questão de gênero, nossa, mil questões importantes. E eu fiquei pensando no título, né? Fiquei pensando no título dele, né? Puxa vida, Reconstruindo Caminhos para a Proteção Social do Brasil. Ele trata do que esse livro? Futuros do trabalho. Mas ele trata principalmente do trabalho no presente. Né, do que acontece, aquilo que eu falei ontem, né, na palestra, né, o trabalho real, o que ocorre de fato, o que os nossos semelhantes são obrigados a fazer, vendendo sua força de trabalho para sobreviver. Eu acho que ele pega as principais questões de uma forma muito interessante. E até certo ponto, cada capítulo, cada texto é uma tentativa de dar voz às pessoas através dessa parceria entre intelectuais, entre o público que está lá fora, pedalando a bicicleta, outros fazendo isso, outros fazendo aquilo, enfim, todo mundo tentando se virar. Mas o Reconstruindo Caminhos para a Proteção Social no Brasil, eu digo, olha, ok, vamos reconstruir, né? Mas a gente sabe que a gente vai ter que reconstruir muita coisa, porque, cá entre nós, o presidente que nós tivemos o dissabor de ter que aturar durante 4 anos, destruiu o pouco do Estado social que nós tínhamos. Nós nunca tivemos um welfare state, nós nunca tivemos um Estado de Previdência, nunca tivemos, a verdade é essa. O pouco que foi construído foi destruído. Haja visto o que foi feito com o SUS, haja visto o que foi feito com as UBSs, haja visto o que foi feito com o Poder Judiciário. Uma crise que não é uma crise, em verdade, o que aconteceu foi um planejamento de destruição da Justiça do Trabalho. Haja vista a desconsideração com homens e mulheres que arriscaram a vida para nos salvar, as pessoas da área da saúde. Haja vista com o descaso com a dignidade humana. Portanto, eu acho que nós vamos ter que reconstruir, sim, o título é muito feliz, mas partindo de muito pouco. É uma reconstrução que é uma construção. E Futuros do Trabalho, ele dá uma
dar uma sinalizada, né, para onde que nós estamos indo. Mas eu acho que tudo que foi construído pelo ser humano, ele pode ser, afinal de contas, desconstruído, e a gente pode fazer algo melhor. Eu acho que isso é o esperançar, como diria Paulo Freire, que esse livro sinaliza. Mas eu acho que, para a gente saber o futuro, talvez seja importante também a gente se lembrar do passado. Olha que coisa interessante. Por que se lembrar do passado? Eu vou falar bem breve, está todo mundo cansado, e depois eu passo a palavra para a Thaís. O criador da psicanálise, Sigmund Freud, ele, em vários trechos de vários livros, foram 24 livros, né, sem falar os outros textos que ele tinha, ele sinalizava, e em alguns ele foi emblemático, a respeito da violência, das várias formas da violência. Num deles, ele coloca que a violência, quando não é combatida, ela tende a se perpetuar, a se reproduzir e a se transformar num verdadeiro monstro. E quando não a combatemos, o grande problema, lá para frente ele fala, é que mais cedo ou mais tarde ela chega a todos nós. E esse é o grande problema. Nós criamos um sistema de exploração absurdamente vil, que pega todas as categorias. E o grande mérito, e aproveito para agradecer a Thaís pelo convite, o grande mérito deste evento é que nós começamos a pensar e ouvir pelos grupos, pelas oficinas, que não existe setor da Justiça, o Sinjus Rio Grande do Sul, não existe o Sinjus Santa Catarina, não existe os enfermeiros, não existe... Existe a classe trabalhadora que vai ter que ser reconstruída e vai ter que se apropriar da dignidade que foi colocada de lado durante 4 anos. E isso vai depender de todos nós, de uma construção coletiva, para que a gente possa resgatar a dignidade que, infelizmente, foi perdida por muitos de nós. Muito obrigado. Era isso. Bom, é isso, gente. Não tenho mais nada a dizer. Só queria, né, passar a palavra para o Luane para podermos ouvi-lo como autor de um dos textos. Só quero reforçar, então, o convite para as pessoas que tiverem o interesse. Teremos, além desses livros que estão aqui, alguns à venda ali na saída, mas a gente, acredito que imediatamente podemos passar para o nosso espaço de mesa de encerramento. Só enquanto os trâmites não chegam, eu só vou comentar de 2 coisas que são as pessoas que foram quem fez a contracapa aqui né, a 4ª capa do livro e a contracapa, foram 2 colegas que estavam na gestão da BET, né, Ricardo Feste, não sei se vocês conhecem, um dos pesquisadores aqui do Brasil que né, está agora atualmente também na UNB, da Sociologia do Trabalho, foi um dos diretores também da última associação, né, da última gestão da associação, e né, fez um generoso recado aqui, né, sobre o livro, e posso, né, depois redigir, posso ler aqui rapidamente, só para comentar também que Bárbara Castro, que é uma pesquisadora sobre trabalho, gênero e tecnologia, lá da Unicamp, também fez essa contracapa, e eu digo isso sobre as pessoas que fizeram esses textos, porque a gente diagnosticou no conjunto de materiais que a gente conseguiu reunir, que foi a temática principal que perpassou, né, fora trabalhos atravessados pela questão da Covid, a gente teve muita questão sobre trabalho plataformizado e gênero, né? Então, ou textos que tratassem, inclusive, do trabalho plataformizado atravessado pelas problemáticas de gênero. E em vários setores, não é trabalho plataformizado só entregadores, né, motofrentistas e trabalhadores de Uber e etc., né, professores uberizados. Então, assim, a categoria
da plataformização atravessando as mais diversas profissões e a incidência de forma diferencial dos efeitos dessa plataformização quando a gente pensa mulheres e homens, né? E aí isso é muito interessante de estar reunido mesmo. A gente tem um GT de gênero, né, na ABET, a gente tem 2 GTs que trabalham da temática da tecnologia, mas quase todos os textos falaram desses assuntos direta ou indiretamente. Então, fica o convite, e reforçando, né, das 2 pessoas que eu falei que escreveram esses textos aqui, falando do livro, são pessoas que estudam plataformização, que estudam tecnologia, que estudam gênero, então, estão dizendo um pouco, né, sobre do que ele se trata, e aí, reforçando o convite, então, quem quiser saber um pouquinho mais, fora o que eu li aqui, tem os trechinhos que vocês podem depois consultar. Mas, agora que estamos com o Giuseppe de volta, acho que já podemos fazer, se ele me permitir, a transição aqui da mesa para podermos construir aqui o nosso encerramento. Pode ser? Então, tá bom. Obrigada, gente, e boa leitura.